Oi, galera, em mais um episódio do Elas Falam Tudo e eu estou aqui com a minha parceira Juliana Budke e hoje vamos entrevistar eles, os irmãos Bruno e Rodrigo Braga, que são os fundadores da Onyx Consultoria. E também da New Select. É um prazer estar aqui com vocês no Elas Falam Tudo, sejam bem-vindos. E eu gostaria que vocês começassem se apresentando aqui para quem não os conhece ainda. Vamos lá. Tanto faz? Tanto faz. Vamos lá, por bate você. bola. Meu nome é Bruno Braga, tenho 38 anos, sou casado com Mariana, pai de 2 crianças, 2 filhos, né? O Igor, de 10 anos, o Benício, de 1 ano e 7 meses, fundador da Onyx Consultoria, da New Select e da Cauap. Esse é novo. Olha, esse aí não tô Esse é sabendo. novo. Esse tem mais ou menos um mês aí que saiu do forno. Legal. É uma empresa de discador, junto com telefonia. A gente vem do ramo de consignado, porém a gente quer expandir. E com esse novo projeto a gente consegue pegar empresas de cobrança, começa a pegar outros nichos que usam telefonia e usam discador. Ah, show, bacana, hein? Vamos lá, meu nome é Rodrigo Braga, né? Quem não conhece, Rodrigo Braga, tenho 31 anos, né? Sou pai do Hugo, né? Futuro atleta. Futuro atleta, jogador. Liz Braga, né? Sou fundador da Onyx Consultoria, né? Também, desde 2014, né? Da New Select, né? E agora esse nosso novo empreendimento, né? Primeira Graças mão a aqui Deus. para os telespectadores do Elas Falam Tudo. Ô, Bruno, então fala o início da empresa de consultoria, da Onyx. Vamos lá, falar um pouco sobre como iniciou, né? Como é que iniciou tudo? Em 2009. Começou em 2009, eu entrei numa empresa. O nome dela, pode falar? Claro. Aqui você pode falar tudo. Elas falam tudo. Elas falam tudo. Embracred é o nome da empresa. Ela foi uma das primeiras empresas no centro do Rio, na rua Santa Luzia, com crédito consignado. Eu entrei lá como vendedor. Fiz entrevista lá em 2009, passei para entrevista e ali para mim foi um sonho. Ali eu sabia que eu iria mudar minha vida. Pelas pessoas que já estavam lá, amigos meus, e que já estavam tendo muito êxito, né? Já tinham comprado carro, já tinham comprado moto. Falei, eu quero entrar nessa empresa de qualquer jeito, cara. Fiz até corrente na igreja. Legal. E daí eu consegui entrar. Uhum. E daí em 2011, por aí, eu fiquei 2 anos. Então, de 2011 para 2012, eu saí de lá. Mas antes de sair, eu coloquei meu irmão numa outra empresa. Porque lá onde nós estávamos, onde eu estava, na verdade, não aceitava irmãos, né? Ah, E não daí pode trabalhar. não poderia. É. E daí eu coloquei ele numa outra empresa. De consultoria consignado também. de Consultoria também. De consultoria para consignado, né? E daí ele ficava em uma e eu ficava em outra. Só adquirindo experiência. E a gente batendo com as suas gente experiências. batendo bola, né? bola. E aí, como é que tá aí hoje? Tá vendendo, não tá vendendo? Porque assim, eu vendia um tipo de órgão público. e ele vendia o outro Outro. público, era outro órgão. Então assim, tinha dias que ele arrebentava e eu não, e a gente ficava trocando essa bola, né? E daí foi em 2011 para 2012 eu pedi demissão, saí de lá e fui trabalhar junto com ele na Tex Consultoria, era uma outra empresa no edifício central onde a gente é instalado até hoje, né? E daí a gente iniciou como vendedor. Ele já era vendedor lá, eu entrei como vendedor. A equipe tinha umas 5, 6 pessoas, né, Rodrigo? Cara, quando tu entrou tinha 5, 6... No máximo 7. Umas 5, 6 pessoas. E daí a empresa começando nova. Eu entrei lá pra venda, mas eu já vim de 2 anos já de call center. E assim, é cansativo, né? Ficar no headset, ficar ligando, ficar todos os dias fazendo a mesma coisa, E né? vendendo o quê, Como- Bruno? como- Crédito consignado. Ah, A gente vendia muito para o órgão da Aeronáutica e do Servidor Federal. Para Polícia Federal, Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho, Forças, né? Forças, Exército, assim, era o nosso foco total. A empresa lá chegava a vender em torno de uns 5 a 8 milhões aí mês, só para as Forças Armadas. só para Forças Armadas. Aí foi quando eu entrei lá. Eu entrei lá como vendedor, eu e ele, só que Cara, quanto tempo nessa dentro de empresa? uns 2 a 3 meses Dentro da eu... Tex, eu acho que a gente ficou... Mais uns 2 anos. Uns 2 anos. Depois que eu fui pra lá, mais uns 2 anos. Ou seja, ficaram ali uns 4 Até anos 2014. pegando... De pegaram 2012 uns a 4 anos 2014. pegando experiência e aí a Onyx surgiu em 2014. E aí foi quando eu cheguei pro dono lá e falei assim, ó, ou a gente abre uma equipe, ou eu vou sair para abrir uma empresa. E daí ele não quis, ele abriu uma equipe, porque ele sabia do potencial, da Sim. potência que nós éramos. E daí ele não ia mais na empresa, eu e meu irmão tocava a empresa, a gente saiu de lá no final de 2013, em dezembro de 2013, deixamos a empresa dele com 60 colaboradores, cara.
E aí já não fazia sentido a gente tocar a empresa para alguém. Sim, sendo que vocês sendo que todo o know-how, os funcionários, cliente, a nossa visão lá, a gente para eles era o dono, né? Era o líder da empresa. E quais foram as maiores dificuldades que vocês encontraram no início da empresa de vocês? Acho que, na verdade, o conhecimento, né? A gente não era, na verdade, conhecido no mercado. Como, vamos botar assim, como líderes, né? Era funcionário normal, né? E daí não tinha tanta credibilidade. Não tinha tanta credibilidade. Aí vocês conseguiram trazer as Forças Armadas também para a empresa de vocês? Sim, a gente iniciou com o órgão federal e de lá veio 7 funcionários dessa empresa, que era muito fechado com a gente. A gente iniciou nossa empresa com 7 funcionários. Só que hoje vocês têm? Hoje a gente está com quase 80. Já tivemos 150 colaboradores. Na pandemia a gente deu uma descida. Mas agora, graças a Deus, está crescendo novamente. E o legal disso tudo, a gente sempre fala, né? Sempre gosta de deixar bem explicado que é sobre o propósito, né? Que nada é por acaso. Porque quando a gente estava na Tex, né? A gente falava, né? A gente foi numa igreja e aí falou sobre... Teve uma revelação, o pastor veio conversar com a gente, que nós iríamos... Que via gente em uma mesa, enfim, e nós iríamos ter uma empresa. E aí meu irmão foi e desenhou uma logo no papel. No papel. E tirou uma foto para enviar para mim e para um outro rapaz. Aí o dono dessa Tex pediu o celular dele para ver as fotos. Ver foto do meu filho que tinha nascido, cara. Ver a foto do filho dele e viu essa logo. Aí quando ele passou, apareceu a logo. Ele, ué, que empresa é essa? Falei, um amigo que tá abrindo e mandou pra eu analisar. E daí ele ficou já com o pé atrás. Quando foi dia 4 de janeiro de 2014, ele desligou nós dois. Aí só foi aquilo dali, só foi o impulso. O start. Que a gente precisava, né? E aí a gente começou a procurar a sala lá no próprio edifício central, né? No 32º andar. Nós começamos, era uma sala desse tamanho aqui, pô. 30 metros quadrados. A gente dividiu. Sala 32, 38. A gente dividiu em 3 cômodos. Um para ficar o administrativo, um para ficar a venda e outro para ficar o atendimento. Imagina. Que o atendimento era o refeitório. Só tinha uma pessoa para venda? Só tinha... Não, para venda eram 7 vendedores. 7 vendedores. Os 7 que foram da outra empresa. O administrativo era eu e mais um. Meu irmão ficou como gerente da equipe. E um espaço bem pequenininho, cara, de... Um e-mail por um e-mail para atender o cliente. Que era o refeitório. O refeitório e o cliente. Tinha vezes que batia o cliente lá na hora, lá o pessoal comia, pegava a marmita e guardava. E nesse período, né, Bruno, nós morávamos em Belfor Roxo. Né? A gente acordava bem cedo para limpar a empresa. 5 e pouca da manhã para chegar pro centro do Rio pra gente limpar a empresa, né? Eu e ele. Para os funcionários chegar, tá tudo limpinho, né? Enfim. Nós que... É bom lembrar dessas histórias, né? Vocês chegaram a fazer faculdade de alguma coisa? Não, só da vida. Eu só tenho 2º grau. Legal. 2º grau. Legal. Foi na batida mesmo, na prática do dia a dia que você pegou a experiência? Foi na prática, assim, hoje, de tudo que eu sigo em questão de mentores, a maioria deles falam, Pablo Marçal é o que eu mais sigo hoje. Sim. De 2000 pra cá, 2010 pra cá, hoje a faculdade quase não influencia mais como influenciava no tempos passados, né? Sim. O pessoal que tinha um currículo, ele conseguiu um emprego. Hoje em dia é quem tem mais vivência, né? Conhecimento. Não, e principalmente a área de vendas, né? Porque eles dominam. Hoje eles são referência na área de vendas. Então, é como esses dias a gente comentou, até o jornalismo. Hoje, tudo para tu ser comentarista e tá. Não precisa ter mais diploma. Não precisa mais. Mas você precisa ter um curso técnico, né? E vivência. Experiência. A mesma coisa... Isso aí foi uma polêmica durante muito tempo. Porque imagina quem fez faculdade igual a mim. Como se pegasse aquele papel, diploma e rasgasse, né? E logo a influência também dos nossos pais lá atrás. Tu tem que fazer uma faculdade, tem que escutar. Se meu irmão fosse escutar, meu pai era... Ia ser mecânico. Vai fazer curso de eletricista e de mecânico. É o que queria que a gente fizesse na época. Eles achavam que era, né, o... Sim. Eles sempre pediam pra trabalhar, se aposentar, pra ter a tua aposentadoria, tua casinha e teu carro. E eu acho que daqui pra frente, daqui uns 10 a 15 anos pra frente, eu acho que não tem nem mais aposentadoria, né? É tanta reforma trabalhista, tanta coisa, tanta mudança governamental que eu creio que não terá mais, né? Mas eu sempre falo também que a gente não pode criticar esse pensamento dos nossos pais, porque você tem filhos. É o que eles tinham, né? Sim, todos nós. Sim. Você vai falar o quê pro seu filho? Pra não estudar? Pra não fazer faculdade? Não, claro. Entendeu? A gente quer que eles sejam o que alguém. E aí coisa. pede pra
Eu já falo assim, com estudo já é difícil, imagina sem Imagine estudo. sem. Verdade. É. Entendeu? Hoje em dia o mercado tá muito E o conhecimento funil, né? é o que faz a gente chegar em algum lugar, né? É, eu falo que até a vida social em colégio, em cursos, que a gente faz aquele ciclo ali, Sim. que vai crescer com Acho você. que é o network, né? Network. Também. Já É. desde pequeno, né? Assim, Se a você gente não sente tem muita isso, diferença. Porque É, de verdade. Belfort Roxo pra cá é uma grande diferença, né? É. E aqui no colégio, aqui, os amigos de sala, né? Pô, tu pega um filho de desembargador, outra. Polícia Federal. É o que eu digo. Os É filhos outro da network. Perla era da mesma sala do meu filho. Então, assim, foi o que você falou. É outro tu nicho, cresce, é outro tu cresce já nicho. com outro É. ambiente. Eu Pra sei. eles é muito bom, né? Muito, eu Pra eles é falo. muito Isso bom. já começa desde cedo você fazer o teu conhecimento. A ali. tua Eu falo- rede de Eu conhecimento falo que de isso é em relacionamento. tudo, é na academia, numa aula de tênis que você faça, que você faz amizades e ali você vai montando aquela Sim. galerinha que no futuro você não sabe quem é. Uma pessoa De que tá repente nova sai do teu negócios lado, ali, amanhã né? pode ser o presidente do país. Exatamente. Ué. Exatamente. É. A gente não sabe. Trazendo pro nosso lado, o rapaz que era da Tex, ele quebrou e depois virou funcionário nosso. É. Então, assim, a Dono, vida dá uma reviravolta, né? Porque quando, na Uma hora verdade... a gente tá em cima, daqui a pouco a gente É. tá... É a roda, como Roda diz, é a roda gigante. gigante. E assim, Ju, Uma hora a e gente tá aqui, daqui a eu pouco tenho a pra gente... mim que tudo na vida a gente só vai crescer quando tá mesmo agarrado, é quando tá com problema, né? A gente só se a movimenta gente se reinventa, né? quando a gente tá com tá. dificuldade. Uhum. A crise faz com que a gente cresça. É. Então, Qual foi a tua principal estratégia da Unix? Cara, eu acho que a nossa principal estratégia foi a gente dominar tanto assim, a questão da venda. E o que a gente aplicou muito foi o que a gente não gostava na outra empresa, nas empresas que a gente passou, a gente mudou para nossa, né? Não adotou. A gente foi ali melhorando, cada vez mais foi fazendo coisas totalmente diferentes, né? Que a gente vivenciou quando nós éramos funcionários. Foi a tirando gente os uma- erros. e uma queria ter uma delas- empresa totalmente diferente de tudo que a Portanto, gente que, já na tinha vivido. verdade, o Unix, né, ele surgiu de união. Uhum. Então, a gente sempre pensou em trazer para dentro da nossa empresa a união. Tá próximo, né, dos funcionários. É algo que a gente não teve Não nas tinha. outras. Uhum. E eu acho que isso que fez Criar um ambiente respondendo de até a tua trabalho, pergunta, né? Sim. o diferencial da gente chegar onde a gente chegou hoje foi a proximidade dos nossos funcionários, né, dos nossos colaboradores. E o network influenciou muito. Começou a abrir muito a mente da gente quando a gente começou a ganhar premiações, indo para outros estados, país, países. E aí a gente começa a vivenciar coisas novas, né? Coisas diferentes. E aí tu vai pegando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E ó, só aplicando as coisas boas. Sempre fazendo um funil, né? Funil, E É. aplicando dentro da nossa empresa, né? Eu acredito assim que grandes empresas, assim como as de vocês, se vocês têm a cultura bem enraizada com os funcionários, é o que é o grande diferencial. Exato. Porque o funcionário ele não gosta de trabalhar em algum ambiente que ele não se sinta à vontade. Sim. Porque ele não vai prosperar, porque ele não vai se sentir bem. Então, assim, E eu hoje, como a gente lidar com convivo jovens, né, com- Ju? É. Lá a média é entre 22 a 30, 32 anos no máximo. A mentalidade é outra hoje. Então, assim, a gente tem que saber lidar com cada Com um esse perfil. com esse perfil, trazer para a linguagem deles e tentar ambientalizar cada um na sua ali, né? Para se sentir satisfeito. Você acompanha a gente desde sempre. Acho que a gente se conheceu Direta em 2015, e indiretamente, né? né? 2015, final de Direta e 2015. indiretamente, né? Era mais fora, agora tá mais próximo e a gente vê, você vê o que acontece dentro hoje, dentro do nosso cal, né? Graças É. a Deus, a nossa cultura, além dela estar enraizada, hoje ela tá bem clara para todos os colaboradores. Eu acho que é um diferencial do que tá acontecendo lá dentro hoje. Muitas empresas não valorizam isso. E eu acho muito válido isso que vocês fazem. Eu faço isso muito no meu escritório, que é estar sempre alinhado, alinhar com os funcionários a cultura, né? Sim. Porque se ele não tem a minha visão, se ele não tem não compartilha com os meus valores, ele não pode ficar na minha Sim, equipe. exato. Sim. E eu vejo que vocês trabalham bastante isso, né? Na Com os cultura funcionários. dos Sim. funcionários. Sim. Além de estar todos os dias quase lá, né? Juntos, Mas- Juntos, eu e ele sempre lá e todos os dias, mas a gente deixando a visão da onde a gente quer chegar, a visão da nossa cultura. Vocês fazem tipo uma reunião, uma palestrinha entre vocês. Sim, É. sim. Sempre. Isso tem que estar bem claro, até para hoje, a nossa integração. A galera chega lá para fazer entrevista, a gente já formulou como é que é a integração de quem nós éramos, Nova integração, onde né? nós estamos e onde a gente quer chegar, para todo mundo visualizar e já entrar na mesma pegada. É. Entendi. Todo mundo Super saber que está importante. dentro de uma empresa que tem 10 anos, vai fazer 10 anos agora
de Unix. É uma empresa sólida, uma empresa que está com crescimento, onde a gente quer chegar. Não adianta eu falar que eu quero crescer. Tá, quer crescer para onde? Então, até ano que vem, a gente tem um projeto da franquia que a gente quer lançar em janeiro. Então, você já entra, opa, eu não estou entrando em qualquer empresa. Estou entrando numa empresa que ela tem um crescimento, ela tem uma visão de mercado. Ela quer se tornar um banco digital. Então, a galera já entra em outra vibe. Então, é aqui que eu vou me enraizar. Então, é aqui que eu vou buscar conhecimento, é aqui que eu vou me dedicar, é aqui que eu vou me doar. Isso faz total diferença dentro do call center. Conta um projeto bacana que vocês fizeram dentro da Unix. Que vocês mais se orgulham, de um projeto. Assim, eu digo que, pra mim, como uma conquista, eu sempre falo, a gente, eu e o Bruno, conversa muito sobre isso. Eu gosto muito de ajudar instituições, fazer projetos. O maior projeto que a gente hoje fez dentro da Unix foi quando teve uma enchente. Unix Solidária? Unix Solidária. Ai, que bacana. Verdade, tem essas fotos. Uhum. E aí eu morava, né, lá em Belfor Roxo. Lá dentro tem um bairrozinho chamado Babi. E, cara, a maioria das casas lá chegou a um metro por aí de água enchente. dentro. E a gente não pediu ajuda a ninguém, compramos um monte de cesta básica. Chegamos lá com mais ou menos 50 cesta básica, e fomos lá roupa, entregar. Demos colchão. Demos colchão, bastante coisa. Então, assim, um dos projetos assim, solidários, que isso me orgulha muito, porque quando a gente sabe de onde a gente veio, né? A gente... Tanta gente precisando. Exatamente, cara. Eu acho que eu sempre falo isso, se todo mundo fizesse um pouquinho, a gente conseguiria cada vez mais, né? Tá melhorando um pouquinho. Então, assim, o projeto que mais orgulhou, assim, a gente foi esse. Fazer o Unix Solidário, que foi o que a gente levou alimentos. E todos os anos a gente faz, tá? Chega Natal, Dia das Crianças, sempre, a gente ajuda. A gente está sempre ajudando instituição infantil, né? Lá no centro tem uma, a gente levou brinquedo no Dia das Crianças do ano passado. Então, a gente está sempre movimentando para isso. Campanha do agasalho, tá sempre fazendo. Que bacana. Isso é bacana, isso orgulha a gente. O que mais orgulha, assim, não só de ajudar, é saber do tamanho da equipe, olhar para aquele dia da festa, né? Pô, mais de 70 colaboradores a Ju pôde presenciar. Pô, isso orgulha muita gente. Saber de onde veio. Imagina quantas famílias vocês impactam, né? Sim, exatamente. Quantas famílias... É direto e indiretamente, né? Fora os indiretos, né? Porque são 70, mais de 70 ali diretamente. Aí coloca uma média de 3 pessoas por família, vai dar uns 210, 220 pessoas, né? É uma responsabilidade social também, né? É muito grande, cara. É muito grande que, ao meio, tudo que a gente sempre passou, a gente sempre pensava primeiro nas famílias, cara. Sempre. Porque eu acho que não tem como você dormir tranquilo. Na própria pandemia, né? Exatamente. A gente não dispensou nenhum. A gente segurou como todo mundo. Como é que vocês todo mundo, todo quadro. Pandemia, assim, a gente chamou a equipe, né? Pra perto da gente, explicou o que estava acontecendo. E aí, cara, como você falou, né, Ju? É muito difícil lidar com funcionário. E aí, próprio funcionário denunciando. Que não podia ficar pertinho um do outro. Mas não podia dentro da empresa, né? porque daí das casas, final de semana, final de semana enfim, podia se encontrar, pra trabalhar. Pra trabalhar não pode. E aí, esse foi o nosso maior desafio, cara. Que aí eu e Bruno, a galera comprar a ideia, chamamos a galera, pô, não pode. Chamamos o jurídico e falamos assim, o que a gente pode fazer? Pode suspender o contrato de todo mundo? Pode. Beleza, pegamos 12, foi 12, né, mais ou menos que a gente ficou. Uns 12 a 15 a gente 12 manteve. a 15 funcionários, o que a gente fez? Pegou o nosso carro, todo dia de manhã a gente passava na casa de um em um e pegava os funcionários. Mentira. E o restante a gente suspendeu o contrato de todo mundo. Exatamente. Pegava, batia na porta de um. Vocês ficaram quase deu um ano certo. fazendo isso? Não, a gente deu ficou... certo no home office. Ficamos quase um ano. Ficamos quase um ano fazendo isso. Só que foi... onde que a gente tava falando, né? Na dificuldade. E foi a época que a gente mais cresceu. Foi na época que a gente mais cresceu. É muito louco. É muito louco. A gente parou assim, porque o resultado que eu fazia, sei lá, com 50, a gente tava fazendo com 15. É surreal. Esses dias eu também passei por uma reestruturação no escritório, tinha uma equipe grande. Aí a gente, o mercado de consignado, eu também tenho vários clientes, né? E que acaba te impactando, né? Isso, que acabou impactando, né, a saúde financeira do escritório. E a gente precisou reajustar e hoje, com uma equipe mais enxuta, a gente faz
mais coisas do que uma equipe grande. Eu acho que os Porque que a gente ficam... precisou enxugar, precisou, não, hoje tem que fazer isso, e tem que fazer, e tem que E a terminar. conscientização metas, dos que ficam, né? Uhum. Se escolheu a gente é porque agora a eu vou gente ter que mostrar meu nós serviço. somos os melhores, então... Senão, a gente também senão eu precisa- sou a próxima. senão a gente também precisa agarrar a Não, ideia. E a gente deixou isso muito, muito claro. Falou, cara, olha só, era igual, eu sempre cito futebol, né? Olha, igual banco de reserva, tem uma penca lá, hein? É. Se vocês não rodar, eu boto outra. E aí É. aquela galera que ia de fato Ia pra cheio de trabalhar. gás, Cheio de é. gás, cheio de gás. E aí os... Carro pô, de funcionário sendo rebocado, carro- sendo rico. E a gente pagava multa. A gente pagava multa, era Cara, loucura. era uma loucura. Mas só que foi algo que deu certo pra gente. E aí, nesse período, que foi com... A gente ficou com umas 15 pessoas lá, né? 15 funcionários. Foi onde que a gente mais cresceu, cara. Que aí a gente conseguiu fazer um caixa muito bom pra segurar depois. Até 2021. Até 2021. É, que bacana. Essa aqui E é falando- ótima, das vendas. Ó. E falando sobre vendas, vocês podem compartilhar um exemplo ou algo que impacta diretamente a implementação aí do setor de vendas de vocês? Vocês Por dão, exemplo, inclusive, mentoria, sim. né, sobre vendas. O que mais é impactante que vocês podem compartilhar aí, de repente, para outras empresas? assim, para venda, tem alguns gatilhos, né? Uhum. O da reciprocidade, para mim, é um dos melhores, né? A gente tem vários clientes que mandam foto pra gente que conquistou carro. Então, além da gente se orgulhar e tá mudando a vida de pessoas, né? Hoje a gente lidar com... Isso foi na época que a gente estava trabalhando Loas. Então, Loas é uma espécie, né? De um benefício onde tem pessoas que têm Necessitam deficiências. muito. Então, necessitam de verdade. E muitas empresas trabalham de forma errada, né? Utiliza da boa fé das pessoas para usar aquilo ali e fazer coisas erradas. Lá pra gente foi bem diferente, porque a gente começou de fato a ajudar. Hoje, eu e meu irmão, o que a gente mais preza dentro da nossa empresa, além da venda, é o bom atendimento e a qualidade. Uhum. No mundo hoje que a gente vem vendo pro nosso ramo de consignado, toda hora um sendo preso, ali foi em Nilópolis semana passada, 93 presos, e a gente pensa em quê? A gente tem que botar a nossa cara e botar bom atendimento, boa qualidade. E é o que a gente vem fazendo. Então, assim, não só a implementação na venda da reciprocidade, do gatilho de escassez que a gente usa, ó, vai acabar seu benefício, vamos pegar, vamos investir. A gente conscientiza também os nossos funcionários a fazer o que fariam para os pais, fariam para os avós. Oferecer o melhor benefício. Excelência, Eu tem um acho que- atendimento de excelência. Eu acho que o que faz o diferencial para venda ao todo, né? Acho que em todo segmento, é a qualidade no atendimento. Acho que isso faz total diferença. Eu costumo dizer que quem mexe com dinheiro, a gente não vende o dinheiro, a gente vende sonhos, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que saber lidar com cada tipo, né? De público. Não falo E quando a pessoa procura vocês, né, ou vocês fazem contato com a pessoa para ela pegar um empréstimo, ela tá necessitando. Exatamente. Ela tá passando por um momento E você delicado. tá às vezes mexendo é com a de vida financeira dela, né? às É vezes uma é de responsabilidade. saúde, às vezes é algum problema na família, Sim, ou sim. alguém que foi preso que precisa do dinheiro para pagar Sim, alguma a fiança. coisa, E aí, né? imagina você não prestar um bom atendimento com uma pessoa dessa. Aí tu vai lá comprar um carro. Você acaba sendo até um psicólogo, né? Exato. Pô, cara, verdade. A gente bolou nesse meio todo, cara. Por isso que eu tô falando, a gente vai aprendendo quando a gente tá próximo da operação, tu vai vivenciando. E aí tu começa a montar um monte de setor. Que hoje a gente tem um setor lá específico, que é chamado formalização. Que é o setor de qualidade. Exatamente. Esse é só para formalizar mesmo, porque Só assim, a gente, no cenário da pandemia, foi algo que também impactou muito a gente. A gente, como líder, não entrava na nossa cabeça que estava virando tudo digital. É. Então, foi em na 2020 pandemia, que acelerou. Uhum. Então, assim, o cliente, a gente manda um link com a proposta para ele fazer selfie, ele dá o de acordo. Essa equipe que a gente montou de formalização, ela só orienta como tem que ser E aí, feito. fazer. isso, e aí entra, que nem você falou, parece um psicólogo. Porque fica mais de Tem cliente 30 que demora mais de uma minutos. hora. Às vezes 1 hora, Contando e aí, a exato, e aí vida. tu conta a Consultoria. vida. Cara, É de fato uma loucura. consultoria. E aí, às vezes tu tem que fazer vídeo. Eu vejo o funcionário passando assim, fazendo vídeo, cara, dentro Mostrando da a empresa, empresa. mostrando os Pra- setores. Isso é Para legal. trazer confiança. Né? Exatamente, Sim. tu tá mostrando uma prova social, né? De onde você tá, tudo direitinho ali, e aí mostra tudo. Então, assim, eu acho que o diferencial é prestar um bom atendimento, uma qualidade, né? Você tá próximo do seu cliente ali, independente da área que seja. Porque, cara, é muito ruim você mandar uma mensagem pra um cara, tu querendo comprar. E aí o cara não te responde, ou então ele só te responde quando tu faz a venda. E o pós? É, eu pós-venda. Exato. Não, e esse momento ali pós-pandemia e pandemia, a gente fala pós, né? Mas foi logo
foi vivenciando a pandemia, Sim. né? Essa quarentena que não terminava nunca mais. Porque, assim, a maior parte desses servidores que pegavam o empréstimo eram quem estava mais necessitando. Porque Exatamente. os filhos ficaram desempregados. Então, os pais que eram aposentados ou recebiam algum benefício, eles Pegava pra pagar precisaram pegar conta. empréstimo para ajudar os filhos. Sim. Só que antes era tudo físico, a assinatura era física. Era papel. E depois, com a pandemia, Foi tudo pra vieram, digital. vieram todas essas, Pra digital. essas inovações Sim. tecnológicas e foi tudo para digital. Só que uma pessoa de 60 anos, 50 e poucos Não anos, mexia na 70 internet. anos. Hoje a gente como é tem que- cliente com que- 73 anos. Como é que Isso ele aí. está... Foi difícil, né, esse momento É até de hoje, tá, Ju? adaptação. É até hoje, a gente pra pega... mim, ué, você não falou lá? Esses dias eu falei pra ela, eu Tem mandei um pouquinho documento tempo pra que eu ela. fiz, é. Falei, amiga, tal, assina aqui. Ela falou, Amiga, minha sócia, você não É. tem assinatura digital? Eu falei, ô Ju, sou tão ruim pra essas é, coisas. nem ela. Tinha Aí Acaba- você imagina digital. os clientes com É. 70 anos. 70. É. Cara, 60 Que Tem nunca 2 assinou anos. nada pelo telefone. É Exato. complicado. E faz é. uma selfie. Cara, é muito engraçado. A você gente tem outro noção. dia, assim, Não, e é a- cômico. E a selfie aparece Pô, cada uma, porque às vezes a exato, gente isso aí usa no esse processo. material no processo. Ô, Ju, a gente teve judicial. cliente lá que já pediu assim, Nossa. ó, me manda o RG frente e verso, me manda uma foto da sua residência. Aí tá lá o muro grandão lá da casa. Não, é cada coisa Cara, que a gente é cômico, Olha, mas, é sério. cômico, mas assim, é muito idôneo, cara. É de bom coração. Sim, E é que eu e como- Bruno, a gente pega, fica olhando assim o de É porque a gente saque, tem né? uma plataforma. Além da venda que vocês perguntaram, a ferramenta é essencial dentro do nosso negócio. É. Então, assim, a gente tem uma plataforma de WhatsApp, né? Cada funcionário tem o seu login, a gente tem um de administrativo e a gente vê todas as chatbot, conversas. né? É. E a gente fica olhando cada coisa, Cada cara. A um, gente é. fica rindo, é surreal. Vocês acham que todo mundo pode ser um bom vendedor? Sim. Sim. Tudo É só administrar? tudo é treinável. Eu não sabia que eu poderia ser um bom líder. E hoje, graças a Deus, a gente vem se encaminhando para ser melhor cada dia. Eu achava que eu era um bom vendedor. E engraçado que bom vendedor às vezes não é bom líder. A gente já presenciou isso milhões de vezes, mas isso é treinável. Mas você não concorda? Assim, eu concordo em parte com isso que você falou. Porque eu acho que isso você vai muito bem. Eu sou formada em jornalismo e ganhei dinheiro vendendo banheira. Na minha vida, eu larguei o jornalismo para Goiânia, fui representante comercial de uma empresa que eu vendia banheira. Eu fui conhecida como rainha das banheiras de Goiânia em 2010. Então, assim, não Mas tinha você nada não a ver sabia que com você era uma jornalismo. boa vendedora. Então, mas naquilo ali eu fui indo muito bem, porque eu fui vendo a minha... Querendo Desenvoltura, habilidade. né? Sim, quanto mais eu vendia, mais eu ganhava. Você já Então, tinha essa aquilo aptidão me e deu você foi fome. desenvolvendo. Então, Foi aquilo me deu treinável. fome do dia a dia. Só que eu acho que se não dá certo, você fica um ano tentando, meio que remando ali contra a maré, a pessoa acaba desistindo, entendeu? Eu acho. Eu acho que ela se frustra quando não tem Ou resultado. então, aí ela fala assim, ah, não, eu sou jornalista, não sirvo pra ser vendedora. É, eu assim, acho que é um pouco disso. Você tá falando isso porque o negócio foi subindo. Aí você foi se Mas dedicando. comigo era ao se contrário. Eu É, me achava ele- um bom líder e não E me depois- achava. Eu achei que eu nunca Ele quase iria foi dar mandado bom embora. vendedor. porque não vendia bem. Porque assim, eu vou te Na explicar. empresa que antes... Sim, porque eu vou te explicar. Minha jornada, ela não iniciou na venda. É como a gente tava conversando aqui no início, o meu caminho era pro futebol. Então Tu eu também tentou ser jogador? eu antes? cheguei a ser, né? Eu cheguei a jogar o Carioca pelo Nova Iguaçu, CBF, enfim, joguei diversos campeonatos. Legal. E aí eu achava que aquele dali era meu caminho. Eu não queria saber mais de nada, pô. Só Era que eu, mototáxi. meu irmão era mototáxi. Só que o meu caminho era aquele dali e eu era um bom líder dentro de campo. Entendi. Todos os clubes que eu passei, eu era o capitão. Eu era o líder daquela equipe. Então eu me achava um bom líder. E eu sempre falava pra minha mãe, eu falava assim, mãe, eu não vou trabalhar pra ninguém. Não, eu ficava Ele pé ficava da vida. pé da vida comigo. Eu ralando pra caramba. Eu trabalhava com mototáxi, vendia água na praia. E isso aí em casa, fazendo nada. Ele Vivia não. com futebol. Eu vou ser ser, jogador. eu vou ser patrão, eu vou ter minha empresa e a gente vai morar na Barra. Ah, E olha como só. que as palavras têm Olha poder. como as É, palavras as têm poder. palavras têm poder. Então, assim, por isso que eu tô falando, eu me achava um bom líder, mas eu não me achava um bom vendedor. Quando chegou a tal idade, eu vi que aquilo dali, o futebol não tava dando, porque zero condições, não tinha ninguém para me acompanhar, quem me acompanhava às vezes era o meu irmão, meu pai não pôde me acompanhar. Então, assim, quando chegou a tal momento, cara, eu vou trabalhar pro mercado de trabalho. E aí comecei a trabalhar de diversas coisas, enfim, caiu na venda. Chegou um momento que meu irmão, vem pra venda. Trabalhei no frigorífico,
da skill, abaixo de 0. Trabalhou na C&A, no na galpão. C&A, enfim, mas nunca venda. Quando meu irmão me botou na venda, eu não conseguia abrir a boca pra falar. Ah, não consegui. Era tímido. Era muito tímido, porque eu nunca trabalhei com Engraçado venda. isso. Olha só que engraçado, eu É. vivi futebol, É. comunicação, né, o tempo todo, só que na venda eu não conseguia desenvolver. Então, mas aí vai a pergunta. Então, mesmo se te ensinasse a vender, tu acha que tu iria arrebentar? E ele E arrebentou. eu arrebentei. A venda é Ele treinável. foi treinado. Eu, E eu- depois, É. eu lembro como se fosse hoje, um carnaval, a gente viajando, o dono da empresa onde nós trabalhávamos falou que ia mandar ele embora. Eu falei, não manda não, que eu vou conversar com ele. Cheguei pra ele e falei, cara, tu já viu o quanto de coisa eu conquistei ganhando comissão. Outro muda, outro vai ser mandado embora, cara. foi esse momento Quando que ele eu... voltou, foi outro profissional. Outro profissional. Começou a se empenhar, começou a ler mais, começou a fazer scripts, começou de fato ser um bom vendedor. Se dedicar. Se Mas eu programar acho que com a meta tudo- dele. É, exato. Eu acho que tudo é de acordo com a vontade. Necessidade. A necessidade. A necessidade. Eu olhei pra aquele ambiente, eu olhei Agarrou pra aquele... com unhas e dentes aquela Exatamente. Eu olhei e oportunidade falei na assim, tua cara, vida. olha onde que eu moro. Chove, minha casa enche. E Quero aí, mudar de vida, eu quero eu mudar quero- de vida. Eu vi meus amigos, meu irmão, eu tinha um outro amigo conquistando, enfim. Eu quero mudar daquilo dali. Eu lembro como se fosse... Eu fui pra dentro do banheiro, chorei. Só que eu botei na minha cabeça. Quando eu voltar, eu vou voltar outra pessoa. Quando eu voltei, eu estourei. Ali- Meu irmão me ligava... Ali que deu start. Ali deu start. Exatamente. Meu irmão Deu. me ligava às vezes pra falar, cara, o que tu tá fazendo? Como que tu tá vendendo? Só que a necessidade Fez eu com me que ele empenhar. treinasse e Exatamente. fosse um bom E vendedor. eu treinei, sabe por quê? Eu vinha dentro do ônibus, vinha dentro da condição, escrevendo, falando, cara. Eu chegava em casa, mãe, tu é minha cliente, eu sou o vendedor. Treinando. Treinando. É. Então, acho que respondendo a sua pergunta, é treinável, mas tem... Tem Acho uns que que têm é- a aptidão e outros não, Você né? de tem que ter a vontade, força de de querer. vontade. Só que tu tem que ter um querer. conjunto. É. A vontade, a necessidade e É. tu treinar. Tudo Eu é treinável. também já passou várias pessoas lá pelo escritório também que eram excelentes advogados, mas assim, não tinham necessidade. Exatamente. E ele não Então, faz se com empenhavam. excelência. Cai no Não comodismo, né, Ju? entendeu? Não preciso daquilo, sou filho de É isso, isso aí. filho daquilo, então assim... É, o verdadeiro não tem ditado que aquela todo mundo coisa. fala que filho de rico não consegue manter o padrão da... Cara, Porque É assim, verdade. às vezes está naquela profissão porque o pai quis que se formasse advogado. É um sonho dos pais. Ele não tá vivendo o que manter. de fato É. ele quer. Ele tá vivendo um sonho de Eu alguém. falo que esse é o maior erro de classe média alta. Isso. Porque você já entrega o teu filho com uma carga que, de repente, ele não tá afim de receber. Sim. Sim. Ah, você, sei lá, uma ótima advogada. Aí tu fica, ai, será que a minha filha Isabela esposa vai reclama muito. tomar conta do meu consultório? É verdade. E A minha ela não esposa quer, ela reclama quer Às vezes ser ela não cientista. quer, às vezes ela quer Aí ser tá jogadora, mandando a garota Então, jogadora de direito. tênis. Ué, o meu filho já entrou pra capoeira, já entrou pra jiu-jitsu, já entrou... A minha esposa, pô, toda hora tem que comprar alguma coisa e compra... Eu falei, cara, ele vai se achar em Ele alguma vai, coisa. eu também. Hoje eu ofereço todas as coisas pra minha filha. Uma hora ela Não, vai ela dizer, vai se mãe, achar. quero fazer judô, quero fazer tênis, Ué, quero fazer ele alguma jogava coisa. bola. Era muito ruim, coitado. E aí, nunca era escolhido. É, e tu tentando. Pai, quero sair. Aí saiu. Começou a agarrar na quadra lá do condomínio Aí mesmo. começou a ver meu filho indo. Cara, começou a agarrar e agarrar bem, agarrar bem, agarrar bem. Aí meu irmão, cara, bota ele como goleiro, bota ele como goleiro. Hoje ele treina. Outras pessoas começaram a perguntar pro meu irmão, cara, quem é esse goleiro aí? Moleque bom. Então, assim, ele se descobriu Sim, é. Como no gol. goleiro. e tá lá, tá satisfeito, porque hoje ele tá fazendo com excelência. Hoje ele tá fazendo algo que ele gosta, algo que ele tem tesão de estar ali Legal. treinando. Uhum. Então, assim, ele mudou totalmente. É, bacana. E olhando pra carreira de vocês, né? Claro que não começou agora com 10 anos aí da Da caminhada. da caminhada, começou 10 muito anos com a antes. Onyx, né? 10 anos com a Onyx, é. Mas tem alguma coisa que vocês fariam diferente? Atitudes e decisões. Tomamos já muitas atitudes e decisões Verdade. erradas que é louco, né, a gente pensar, porque a gente sempre, quando vai ficando mais velho, a gente escuta o quê? Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje... é. quando... É. E, cara, será que, de fato, a gente teria essa maturidade lá, quando estava mais novo? Só buscando... Aí sim, eu acho que a classe média alta hoje pode proporcionar uma mentoria, tu andar com pessoas que têm uma postura Exatamente. diferente, algo que a gente não teve. Mas a gente tomou muita decisão e escolhas erradas que retardaram o nosso crescimento. Que também foi bom. Tá? Serviu de foi bom, experiência. porque Serviu de recebeu experiência. muito de experiência e aprendizado. Daquilo E ali maravilhoso é vocês enxergarem isso que... agora. Sim, exatamente. Hoje a gente entende. É. Mas no momento que passamos, a Não, gente acho acha... que A aquilo gente ali falava era assim, correto. caramba, cara, por que a gente tá passando tudo isso? A gente rala. Só que a gente esquecia do que a gente plantou errado, né? É. Tem que colher errado. É. E como é que é trabalhar em família?
como é que é trabalhar. As pessoas questionam muito isso, cara. Eu sempre fico Todo mundo acho quer que saber. eu nunca perguntei pra vocês, mas eu fico pensando como é que eles fazem, porque assim, um cuida de uma área, outro cuida de Sim, outra sim. área, né? Que acaba os bem dois se metendo em definido. tudo. Só que às vezes... Assim, só tem coisa às que, vezes, por exemplo, como é que reunião é? com o jurídico. Ele sai fora, né, Juliana? Vai lá, que eu odeio. Não gosto, é. não é minha área. Vamos Tem- falar de sistema, vamos tem falar de venda, eu tô lá. É bem definido a função de cada Sim. um na empresa. Como que vocês Sim, lidam Ju, a com gente isso? conversa muito, né, o tempo todo. A gente não bola reunião, porque a gente conversa o tempo todo. É meia-noite, todos os Ontem, dias isso. a gente conversando, vamos descer, cara, vamos lá pro escritório, lá pro home office lá do condomínio. Aí bolamos a meta do mês, bolamos o que a gente queria fazer, o que queria de projeto pra esse mês. Só que aí a gente foi pra casa e ficou no E WhatsApp. continua se falando. Então é muito louco. Então, assim, como que é trabalhar junto, eu e meu irmão, acho que é um respeitar o espaço do outro, tá, Ju? Porque, assim, não é que eu concorde em tudo. 100% com Só que eu Normal, respeito. isso é normal. Só que eu respeito. Então, assim, cara, quer fazer isso? Vambora, eu tô contigo. Se der errado, tu não errou sozinho, a gente errou junto. Eu falo Vambora. isso, eu falo isso até pra ela também. Eu falei, Ju, a E- decisão... Cara, a gente vai estar junto, a gente já se xingou dentro da do empresa. trabalho, Só que é muito engraçado quase deu que... porrada, mas no outro dia... porque assim, Conta aí pra gente. Momento Aí, treta. elas falam, aqui pode tudo. Pode tudo, E vai, aí a gente vamos se lá. xingando, mas em prol da empresa, em prol do crescimento. No outro dia, não existe ex-irmão, pô. No outro dia tá lá. No outro dia é irmão. E saber dividir isso, cara, assim, pra mim é uma satisfação trabalhar com meu irmão. Eu tenho uma satisfação enorme porque, assim, quando é irmão mais velho, tu quer cuidar, né? Não, e o bacana é que vocês estão crescendo juntos, né? Sim, sim. cara. Mas Mas as pessoas questionam. Você não era um irmão rico, ele pobre, Não, nem é, vice-versa. os pobres, Eram os exatamente. dois crescendo juntos. E, Isso é e muito engraçado, legal. as pessoas questionam porque irmão e sócio sempre dá merda, né? Sempre dá Sempre. treta. Cara, graças a Deus a gente tá 10 anos As aí tretas é crescendo. só um xingando o outro mesmo dentro do escritório. Eu acho que dessa forma é mais fácil. O ruim é o que eu falei, quando é a diferença de nível social. Tipo, Sim. é o irmão Pode rico e ser, o pobre. pode ser Porque é que sempre o seja. rico que ajudar o pobre. Sim, Sim. aí, Normal aí já isso, soa como... É uma superioridade. Acho que Vocês a não, nossa- vocês estão juntos Isso ali. aí. As nossas maiores tretas dá porque eu sou muito conservador, sou muito frio. E meu irmão é muito de agir no impulso. Esquentadinho. Então nesse dia foi O por meu é isso. mais Nesse dia impulso. foi por isso. Ah, vai porra. Aí xingo. Porque ele, às vezes, ele é muito de ajudar, né? Ele vai chegar ali, pô, quero ajudar. E, cara, é tanta porrada que a gente já tomou. Eu tenho a cara de Aí eu- brabo, mas eu tenho o coração É. mole. Tu tem, quando você Tem, chegou né? aqui, eu falei, gente, parece lutador. É Então. polícia, é polícia. Mas é o que tem o coração mole. E aí chega Quando e me barra. eu tô meia dúzia E de ele que cara lorota... de bonzinha, que é o bravo? Aí nós chega aqui, eu vou... É engraçado, as assim, não, pessoas vão cara. pedir, às vezes, adiantamento pra ele. Aí tem um diretor comercial lá na empresa, o Brian, ele, cara, vocês estão pedindo pra pessoa errada. Você Aí tem eu que ir já no venho, Bruno. pego o celular, não. E eu sou sensato, vou chegar ali. Mas, cara, tem gente que foge Abusa, da né? realidade. Então, acho que nossas maiores briga, conflito, era mais nessa parte, assim, cara. De, às vezes, ele ser o bom e eu tu ruim. ruim. Só que aí, às vezes, como eu falei, né? Cara, eu não concordo, eu te respeito, vambora, Então, tô as próximas contigo. negociações vão ser com Vai, o Bruno. Então vamos no Bruno. Qual que é a principal habilidade que um empreendedor deve ter para conseguir ter êxito no negócio? Aí eu vou olhar como o cenário de hoje, né? Resiliência, tem que ter bastante. Essa palavra é ótima. Hoje a gente, olhando, né, pra gente, o quanto a gente cresceu, conhecimento, maturidade, paciência, nunca tome decisão de cabeça quente. Sempre vai tomar errado. Então são coisas que a gente vem mudando e que tá vendo muito êxito na nossa vida como empreendedor. Sempre analisar, sempre ser frio, ser calmo. Às vezes você tá muito... Isso pro lado bom e pro lado ruim, tá? Às vezes você tá tão empolgado que você quer fazer algo ali na tua empresa, tu toma uma decisão. Porra, não era pra tomar isso. Então assim, a gente hoje, eu e meu irmão, sempre... Alguém vai falar, vai trazer alguma proposta. Só um momento, eu te respondo amanhã. A gente sempre se fala. consulta. É uma pensada. Não Vai era conversar. assim, é onde ele ficava puto, porque eu era, Isso. eu ia. Então assim, hoje como um empreendedor, são palavras-chave que a gente vem tomando de atitude Porra, que eu sentado, né, modificou Bruno? muito. Aí vinha o Bruno. Porra, cara, fiz isso. Eu, caralho, mas tu fez por quê? Aí era onde É. que... Então, assim, eu acho que também respondendo até o que a Juliana falou antes dessa pergunta, o motivo da gente trabalhar com um completo outro. Acho que essa é a diferença, porque ele chega ali, ele vai lá, eu deixo sempre, vai lá, cara, faz lá. ele É igual vai, relacionamento, faz a marido e mulher, né? negociação. Falar, é. Sim, faz a negociação, vai lá tudinho, depois ele vem, cara, e aí, o que tu acha?
Ah, não dá resposta agora, vamos sentar, vamos trocar uma Vamos ideia, analisar. vamos ver, vamos analisar se isso vai dar certo daqui a tanto tempo, vamos ver. E aí a gente consegue chegar no denominador comum, pô, cara, beleza, vamos lá, vamos fechar. Qual que é a característica que você vê no seu irmão que ele mais se destaca, assim, em relação à tua diferença com você? A minha que eu acho que é o... Ele ser assim, ele é muito... como que eu posso usar a palavra? Proativo, ele pensa muito rápido, e aí vai. Ele vai lá, quer fazer. Pô, por exemplo, o cara ofereceu alguma coisa, ele não vê nenhum obstáculo, ele não pensa que vai lá. E eu acho isso legal. Só pensa positivo. Vai dar tudo certo, vamos fazer, Sim, vamos embora, exatamente. vamos pra Se der cima. merda, a gente conserta lá. Exatamente, Lá na então ele é frente. assim, pensa rápido. Eu acho isso legal. Pensa rápido e vai pra dentro. E lá na frente, ele depois que ele fez, Contorna. ele vem e fala, então vamos desse jeito aqui, mas só que ele já conseguiu lá, e a gente vai só ajustando, porque Só eu acho que parando o crescimento, primeiro você tem que crescer, depois você Não, vai e ajustando. também, e também o crescimento, ele também tá alinhado com uma ousadia. Sim. Né? Não dá pra crescer assim também E investindo as pessoas pouco. querem assim, Na né, Ju? verdade, eu acho Vamos que é. organizar tudo e pra tem crescer. e tem Nunca aquele vai pensamento, conseguir. a pessoa quer continuar no CLT e Sim. quer ficar rico. Isso, Quer sim. ficar Não vai milionário. Não conseguir. vai ficar Não vai. milionário Não trabalhando vai. seguro. Você Eu pode sempre até falo ter isso. uma boa E eu sou vida, bem viver bem. criticada, né? Sou bem criticada. Esses dias eu fiz uma postagem e tal. Ah, a pessoa quer ser milionário trabalhando das Ninguém vai ter 8 sucesso às 6, trabalhando 8 horas por CLT, dia. Não, Não vai, vai, consegue. entendeu? Não Então consegue. assim, mas isso e aquilo. Tá, então manda o print aí da tua conta bancária, porque Não se vai. tu trabalha, se tu é CLT e tu é milionário, alguma Tá, coisa tá tem. errada, vamos lá Tu não ver. tá fazendo alguma vamos- coisa pela lei. Sempre tem que tirar final de semana, Entendeu? mais Então, noite, assim, a se gente que é dedicando. empresário, É a porque, gente não assim, tem hora. Eu não tem- também tem trabalho hora, direto. Às vezes até a gente, né? Vocês como Verdade, a cliente, gente conversa o tempo todo. a gente conversa à noite, a gente tá Às vezes final de meia-noite tá semana. mandando print, Sim, né? verdade. Final de semana, às vezes, vi isso Sim, aqui, sim. não sei o que, vamos conversar. Às vezes a gente tá fazendo a pauta da próxima Sim. semana. Porque, de fato, o empreendedor, ele não tem final de semana, ele não tem férias, ele não tem nada. Ele pode até dar um momento Sim. com a sua família Sim. de descanso, mas também tem essa parte da ousadia, né? Sim. Porque se não tiver isso, a gente vai ficar só pensando, mas e se tivesse dado certo? ou Então, se a gente tivesse sempre feito muito isso? ouve, né? Primeiro cresce, depois organiza. E a gente começou a tomar isso pra gente. Porque, de fato, se você... Vou organizar tudo, deixar tudo organizadinho. Cara, nunca vai dar, sempre vai ter uma merda, sempre vai acontecer alguma coisa no meio do caminho. E você não vai avançar nunca. Uhum. Então a gente cresce e vem organizando. Cresce. Ele falou sobre Tem que ser setor, na mesma, né? tem que ser É. na mesma medida A gente também. hoje tem o setor de qualidade de pré, antes de E dar pós. entrada na proposta, pós também, logo após que o cliente faz. A gente fez o setor de formalização, a gente fez o setor... A gente está criando setores para dar qualidade, mas agora. Por quê? Porque a gente chegou no nível que engasgou. Então a gente começou a organizar, mas primeiro a gente teve que crescer, a gente teve que botar a cara para ver Sim. onde ia dar. E a gente pensa muito assim. E É. primeiro cresce, depois organiza. A Juliana falou, eu lembrei, tá? A palavra que daria pra ele é ousado. Eu acho ele Ousado, bem... ousadia. que eu acho a ousadia. Porque ele pensa rápido e tá ousando, né? E aí cai pra dentro ali e depois a gente E ajusta. qual é a maior característica do Rodrigo? Free calculista. Olha! Ele é um cara muito analítico. Calcula, fica na dele. É o equilíbrio. Ele tem a É. Isso que a percepção. gente falou, Primeiro viu? ele fica ali te analisando. Então é igual um Eu falo, filme. se fosse os dois assim, o negócio não andava. Não andava, Mas não o cara andava. analisando tanto que não ia. É relacionamento ia- marido e não mulher. ia- Se fosse os dois doidos. Sim, sim. Eu sou, no relacionamento marido e mulher, eu sou aquela que vai pro shopping, gasta tudo, volta cheia de bolsa. Às vezes a gente tá na reunião assim, aí o Bruno conversando pra caramba, fica assim. Aí só analisando, Só fico analisando. quietinho no meu canto, fico quietinho. Depois o Bruno fala, cara. Aí eu, não vai dar, E ele cara. querendo. E ele E querendo. querendo. Ou então, não, cara, vamos por esse caminho aqui, vamos marcar outra reunião. E a gente vai nesse caminho ali. Porque eu acho que eu sempre... E sempre um cede. Às vezes é ele que tá querendo fazer. Cara, eu tô contigo, tu já foi em várias comigo. Então vamos lá, vamos ver o que vai dar. Então essa troca é muito importante. Falando um pouco agora fora do trabalho, como que é o Bruno e o Rodrigo como pai, assim, família? Vocês têm um Ele é mais tempinho, família dois- do que eu, tá? Dois filhos cada, né? Cara, assim, eu sempre... Você é prezo- casado também? Sou. Casado. Eu sempre prezo muito a minha família, cara. E assim, eu sou tão grude dos meus filhos que eu sempre falo pra ele, por mais que a gente converse o tempo todo, chega o final de semana, eu gosto de vivenciar meus filhos. Eu gosto de dar atenção. tempo de qualidade ter tempo com de eles, qualidade né? com eles, brincar. E eu acho que tudo se encaixou por um exemplo. O Hugo, ele gosta do futebol. Então aquilo dali me desestressa, pô. Quer ver eu estressado, Bruno? Eu vou embora, eu vou ver o Hugo treinar. No treino.
Eu vou pro Entendi. treino do meu filho, vou ver ele. E a Liz chega em casa, é um grude, é um amor, é um doce. Aí deita, aí fica fazendo carinho, fica conversando. Então, assim, Ela tem 3 aninhos também, tem né? três, tem Igual 3 a anos. nossa, Então, assim, é. eu tenho um também. momento... Todo mundo filho de pandemia. Sim, sim. Nasceu na pandemia. E, assim, eu tenho essa relação muito família, mesmo que eu sempre prezei isso, até com nossos pais, né, Bruno? Sim. A gente, na verdade, ele A também gente é muito família. só que a gente sempre vivenciou a nossa família, pai, mãe, junto com as nossas esposas. Eu acho que por ser mais velho, tá mais grudado enraizado o que o pai quis passar. E aí eu fico muito na cabeça que tem que trabalhar pra cacete pra dar o melhor pra eles. E aí eu falo muito isso pra ele. Por mais que tenha 31, ele vai fazer 32 agora, 6 anos, quase 7 de diferença. A gente, né? Mas mesmo ele grande, é igual mãe. Parece que é sempre pequeno. Eu sempre tenho que uma cuidar coisa dele. Ah, você tem eu tenho esse tem esse sentimento. Até sentimento, hoje. é. Até Sempre hoje. falo. Então, parece que eu tenho que trabalhar. Então, tipo assim, às vezes eu tô em casa, tô falando, dizendo negócio de trabalho e falo, caraca, mano, deixa Cara, me deixa em fica um paz, pouco, pô. tá ligado? Tô aqui. Vocês já conseguiram realizar o sonho de vocês de sair de Belfort Roxo? Vários. E- Sim, é assim, como eu falei, né? Desde o início eu sempre idealizei morar na Barra, sempre falava, cara, eu quero morar na Barra, ser patrão e quando meu filho, olha só que loucura, né? E quando eu tiver meu filho, ele vai ser jogador. E hoje tu tudo... realizou Não, todos e os teus assim, sonhos. isso é um deles, né? Sim, Teve uma vez que eu e ele juntos, a gente falou assim, cara, a gente tem que realizar o sonho de ter uma casa de praia e dar pro meu pai e pra minha mãe morar, compramos duas. cara. Compramos duas. Legal. Acabou que ninguém... Vocês trouxeram eles de lá também ou eles Eles, ainda estão lá? eles moram Eles ainda hoje moram em Nova Iguaçu Belfort. ali, né? A Porque ponte pai e assim, mãe é né? difícil sair da É raiz. enraizado, é isso aí. Eles não querem. Não querem. Eu tô tentando trazer minha mãe pra morar no Rio há muito tempo. Cara, não vem, tirar eles pô. do habitat dele, Olha, ele é não bem vem. meu ruim. Deus. Mas o primeiro sonho foi esse. Foi da casa. Sair de lá, né? Sair de Belfort de Belfort Roxo. Roxo. Que eu idealizava isso muito. Eu sempre fui... Aí já é uma qualidade que eu mesmo acho que é minha. Eu sou muito ambicioso. Por exemplo, hoje eu tô morando no meu apartamento, eu já sei o que eu quero. Eu quero Tu comprar já minha quer casa. outra Casa, já quero outra Exatamente. Uma casa já pensa com quintal pro meu E, filho cara, jogar isso é bola. legal que isso também faz com que você se Sim, mova. E o que o Bruno sempre falou isso pra mim. Você nunca é. tá satisfeito. satisfeito. E por É. mais dele ser o mais velho, né, Bruno? Ele sempre falou, cara, eu sempre me movi muito por você. Porque você tem as suas ambições de, pô, quero comprar isso, quero comprar aquilo. Aí ele, pô, tem que ir, vambora. E aí Isso a gente ajuda, vai, né? vai no Acaba mesmo ajudando. caminho. Então, assim, depois que eu realizei o sonho de vir morar e não imaginava que seria meu próprio, É. não imaginava mesmo que seria meu próprio, eu acho que a gente tá num degrau, né? Conquistando Sim. os sonhos. Mas o principal foi, de fato, É isso, sair de lá, Sair de de lá. Belfort Roxo e ser um case de sucesso Uhum. morando ali na Barra. E tentei, cara, trazer muitos amigos pro nosso negócio É e difícil, fui né? criticado. E é criticado demais porque Culturalmente. tu é um marrento, Mas acaba se afastando. é, não tem culturalmente. Não, mas aí tu é o marrento, né? Tu é o nariz em pé. Não, tentei Não, é trazer. porque parece que a galera de lá não se dá com a de cá. aí eu não sei. Enfim, eu São tenho- propostas diferentes, né? Cara, Chega teve- lá, é sempre falando da mesma coisa. Futebol, tá na barraca e bebendo. Não cresce mentalmente. É, né? até, Meus aí amigos, você vê uns cara, amigos pra teus de trabalhar. infância que tá ali naquela mesma vidinha. Na mesma. Sim. Aí Vai trouxemos morrer uns ali. amigos pra Vai trabalhar morrer. com a gente, onde que o cara chegava e falava assim, não, Ficou cara, 5 dias, voltou pra ser não pedreiro. consigo ficar aqui sentado. muita Mentira. coisa. É. Mas é o cara, que eu e falo, tem a nem gente todo como mundo, referência, né? Então, mas Saiu nem de lá todo e mundo, eu cresceu. falo isso, mas mesmo que você dê oportunidade, nem todo mundo tem essa... preparado pra- É aquela. É, a É coisa por isso que eu falo, falei, é não é cabeça todo mundo que de- tu vai treinar que vai ser um bom vendedor. É, tem Sim. gente É, que sim. a gente dá oportunidade e mesmo assim é limitado aquela Mas cabecinha, você não acredita sabe? que tudo é venda? Vocês estão vendendo o podcast. Vocês É, estão. tem a uma gente tá pergunta, sempre se inclusive, vendendo. dessa. É, se na tudo na verdade, vida legal. não é venda. Tudo Até é venda. você. Eu Até acho. pra um relacionamento, até pra uma amizade. Sim. Até É. pra... Uhum. Se a gente vende começar a se também. relacionar, Eu o que tu vai me vender? Uma boa mulher. Os defeitos É. a gente conhece depois no relacionamento, cara. Verdade. Tudo É. na vida é venda. Se eu vier fazer uma entrevista contigo, eu vou me vender o melhor profissional pra você. Claro que depois vem, fala assim, cara, quebrei a cara, né? Ou não, ou às vezes você se surpreende. A gente já tem funcionário lá que surpreendeu a gente. Tem um moleque lá de 24 anos que comprou moto, comprou casa, um moleque que faz faculdade com 24 anos. É mesmo na nossa Eu tenho pegada. um assim também que é brilhante. É na nossa pegada, mas de 100 é um. Então, assim, É. pra mim, na vida, tudo é vendido. Se o cara hoje é dentista, ele tem que vender a imagem dele, senão hoje ele... não, é.
Você Tem pode essa pegar pergunta todas... famosa Médico. na coisa, se tudo na vida está vendo. Maneiro. Deram até curta. Pra mim, Inclusive eu o casamento. O casamento é tudo uma maravilha, uma venda que só. Deus No Instagram, Início do então... relacionamento. No Instagram, a gente No Instagram só tem coisa boa. Meu Deus do céu, as tretas a coisa gente não boa. mostra. Lá só tem coisa boa. Aquelas brigas a gente não Na pode. Na verdade, Ju, a gente... Não vai posta. postar, a gente diz Não, e que é quando vida de posta, tu novela, fala assim, né? ah, se vitimizando, né? É verdade, Não, não verdade. dá, cara. Pô, se a gente for entrar nesse assunto, eu tô... A gente gostaria de agradecer aí a presença de vocês. A gente que, a gente que agradece, cara. Porque assim, eu vim falando, até falei com o Robson, falei, pô, aqui só vem famoso, só vem gente chique. Então, assim, agradeço demais a oportunidade de ter chamado a gente, ter conversado. Foi uma conversa gostosa, assim, mas de trocar essa ideia, falar um pouco da nossa realidade, falar de onde a gente veio, falar da empresa, é bacana demais. Legal. E eu que agradeço Mas por estar aqui. essa é a nossa Intenção, mostrar para as pessoas que também vieram Escutar de baixo, histórias. conseguiram sucesso na vida com trabalho, honestidade. Sim, sim. Ainda É mais difícil, vocês, assim, né? difícil, Assim, é. demora, mas é duradouro. Persistência e É dura- resiliência. Isso aí a gente faz duradouro. o tempo todo. Que se a gente contasse tudo que aconteceu ao decorrer Porque aqui é ali, rápido, cara, mas é a gente tem uma história uma história muito já bacana. foi sequestrado dentro de casa, por conta do consignado. Então, assim, a gente já passou por muita coisa e pra estar aqui é porque a gente tem persistência, a gente não desiste. Isso aí. E vai vir um E por isso que a documentário. gente queria, escutar a história de vocês. Muito obrigada. Ah, Mas Quero dar pra vocês, Oh, então, obrigado. um Obrigado. vale rodízio na melhor Obrigado. churrascaria da Barra. Olha Obrigado. aí. Aí, ó. Isso aí, ó. Barra Grill. Maravilhoso. Pô, gente, isso é uma honra. Obrigado mesmo, cara, de coração. E como o meu irmão falou, compartilhar um pouco da nossa história, né? Um pouquinho da nossa história, mas vai vir coisa boa. A gente vai lançar, se Deus quiser, o nosso documentário. A gente já tem algumas Tem gravações. uma Legal, sócia nova aí. Uma Ó, sociedade projeto antiga aí. Um projeto Pode Foi de falar, tema. novidade? essas conversas da noite que dava certo, né, Ju? Que lançou sobre esse projeto novo que vai vir, cara. Legal. Se Deus quiser. Show. Muito sucesso Obrigado, pra tá, vocês, gente? tá bom? Obrigado pra vocês também. Obrigada.